Vamos seguindo. E lembrando, pessoal, lá no nosso curso nós temos uma metodologia que nós vamos seguir com uma revisão de 52 metas. Ao final dessa revisão, quando estiver faltando 30 dias para a prova, nós vamos entrar com um novo cronograma, que é o nosso cronograma de revisão intensiva de 30 dias. Então, nesse cronograma é a hora mesmo de revisar de forma intensiva os conteúdos que nós já estudamos aí no decorrer do período. Nessas 52 metas ali, né? Cada dia uma meta e vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Próximo assunto aí. Nós falamos, né, lá na nossa revisão de véspera e durante as aulas eu falei, gente, sempre vai ter no mínimo 2 questões de DFC na prova. E tava lá, né? Tivemos ali as questões de DFC, vamos fazer uma hoje, a outra nós vamos fazer na próxima aula, mas vamos aí verificar essa questão aqui, 20, que trata da demonstração do fluxo de caixa, que é a NBCTG 03. Ela trata ali, traz para nós como eu devo elaborar essa demonstração contábil. Vamos ver aí o que diz essa questão. Uma sociedade empresária pode elaborar sua demonstração de fluxos de caixa de acordo com o quê? Com o método direto ou com o método indireto. Isso daqui certinho, tá, pessoal? Tenho 2 formas de elaborar a DFC. Ela pode ser elaborada pelo método direto ou pelo método indireto. Vamos seguir. De acordo com a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, ele quer saber a diferença entre as 2 demonstrações elaboradas. E aí ele quer saber, então, qual é, pessoal, a diferença entre o método direto e o método indireto. E a diferença das 2 está na atividade operacional, de investimento, financiamento ou caixa e equivalente de caixa. A diferença das 2 está na elaboração das atividades operacionais. Por quê? Quando nós falamos de método direto, na operacional, eu vou ter aqui, ó, fluxo das atividades operacionais. Eu vou pegar todos os pagamentos e vou diminuir todos o quê? Os recebimentos. Pego um pelo outro, eu chego aqui, ó, no meu resultado, no resultado do fluxo das atividades operacionais. Aí eu venho aqui com o fluxo das atividades de investimento, aqui investimento, e o fluxo das atividades de financiamento. Então, esses 2 aqui são iguais, tá? Independente do método. Independente do método, eu vou usar a mesma forma para avaliar. Já o método indireto, o fluxo das atividades operacionais, ele inicia a partir das informações, ou seja, do resultado da DRE. Então, eu vou precisar no indireto ir lá na DRE, ó, vou na DRE, vou pegar aqui, ó, o lucro líquido do exercício da DRE e vou transferir esse saldo para cá. Então, eu começo aqui, ó, pelo lucro líquido do resultado do exercício, lá na DRE. Pego o resultado da DRE e vou somar e subtrair. Somar o quê? Somar despesas. E vou subtrair as receitas. Mas que despesa e receita é essa? Pessoal, eu vou precisar ajustar o lucro dessa demonstração do resultado do exercício. E como que eu faço esse ajuste? Eu pego o resultado do exercício, porque quando eu estou diante da DRE, eu estou trabalhando com regime de competência. E o que diz o regime de competência? Independentemente do recebimento ou do pagamento, eu vou reconhecer tanto a receita quanto a despesa. Perfeito? Então, na DRE, eu tenho despesas que passaram, que diminuíram e que não vão impactar o resultado ali operacional, ou seja, não teve uma entrada e nem saída de dinheiro, mas na DRE ela reduz o lucro. Então, por exemplo, lá na DRE, eu tenho uma conta chamada, menos aqui, ó, uma conta chamada despesa de depreciação. Pessoal, despesa de depreciação.
ela diminui aqui o resultado da DRE? Diminui, porque ela vai pegar da receita, eu vou diminuir essa despesa de depreciação. Porém, saiu dinheiro do caixa para pagar essa depreciação? A empresa gera um boleto ali, gera e vai lá e paga essa despesa? Não, ela é uma despesa não desembolsável, não sai caixa. Não sai dinheiro do caixa, do banco, para pagar essa despesa. Então, imagine que aqui eu tenho uma despesa de depreciação de 20. E essa despesa fez com que o meu lucro fizesse o quê? Diminuísse. Então, se essa despesa fez com que o meu lucro diminuísse, quando eu vou elaborar a DFC pelo método indireto, eu preciso vir aqui. Se ela está diminuindo aqui, eu trago essa despesa para cá, fazendo o quê? Somando, para ajustar esse lucro, porque não saiu esse dinheiro do caixa da entidade. E uma receita, professora? Pessoal, imagine que a empresa fez aqui, ó, ela teve receita de vendas. E ela teve o quê? Venda à vista e teve venda a prazo. O que acontece? A venda à vista entrou dinheiro no caixa, no banco? Sim. E a prazo? A prazo ainda vai entrar. Então, na DFC, eu preciso separar a receita, quanto foi à vista e quanto foi a prazo. E o que eu vou fazer com essa receita a prazo? Eu vou vir, ó, e subtrair, porque essa receita a prazo, pelo regime de competência, eu preciso reconhecer. Teve a receita. Porém, essa receita fez com que eu tivesse mais lucro. E não é verdade, porque ainda não entrou esse recurso no caixa da entidade. Então, eu preciso vir e fazer o quê? Ajustar, subtrair aí o valor dessa receita. Dei 2 exemplos aí para vocês, mas lá no curso nós temos uma aula, um módulo, não é nem uma aula, um módulo completo de DFC, para vocês entenderem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pelo método indireto e vou fazer essa avaliação. Que avaliação? Soma as despesas não desembolsáveis, que não saiu dinheiro do caixa, subtrai as receitas que não entraram no caixa no período, e aí eu vou fazer o quê? Eu chego no chamado lucro ajustado. Ajustei o lucro, aí agora eu vou olhar as contas patrimoniais e os eventos que ocorreram, que aí sim eu vou trazer para cá os aumentos e as reduções que houve no caixa da entidade, para chegar aqui no final e encontrar o fluxo das atividades operacionais. E aqui no final vem aqui, ó, não muda, tá? Então, esses 2 fluxos, eles são iguais, mas o operacional, ele é diferente. Por quê? O direto, o nome já fala, é direto. Eu somo tudo que entrou, tiro tudo que saiu e já achei o resultado. No indireto, eu preciso visitar a DRE, visitar o balanço patrimonial, para poder depois conseguir chegar nesse resultado. Tranquilo? Por isso que a diferença é o fluxo das atividades operacionais.